Leibniz. Educação que vem do berço, o início de tudo. Qual o significado? Berço de ouro e prata representam a elite e a alta classe média, com riqueza e privilégios herdados. Berço de bronze e ferro simbolizam origens mais humildes, porém sólidas e resistentes, muitas vezes ligadas ao trabalho braçal ou à força de caráter. Berço de madeira, o padrão comum, representando a simplicidade e a funcionalidade da vida cotidiana. Sem berço, frequentemente ilustrado por uma cesta simples ou a ausência de um móvel formal, indicando a necessidade de construir o próprio caminho sem suporte familiar prévio. Berço de ouro, berço de prata, de bronze, de ferro, de madeira, sem berço. As expressões relacionadas a diferentes tipos de berço geralmente se referem ao status social e privilégios de uma pessoa ao nascer. A expressão mais comum e difundida é nascer em berço de ouro, que indica riqueza e uma vida abastada desde o início. Significado das expressões. As expressões utilizam diferentes materiais para simbolizar a condição de nascimento e as oportunidades de vida associadas a ela. Berço de ouro. Esta é a expressão idiomática mais conhecida e refere-se a uma pessoa que nasce em uma família muito rica e abastada, desfrutando de conforto, segurança e privilégios financeiros desde o nascimento. A pessoa não precisa se esforçar para atingir uma posição social elevada, pois já a herda. Berço de prata, usada em comparação com o berço de ouro, sugere um nascimento em uma família com boas condições financeiras, mas talvez não no nível mais alto de riqueza ou elite social, ou com um grau ligeiramente menor de privilégio. Berço de bronze. Na literatura e em contextos poéticos, o berço de bronze pode ser associado à ideia de força, proteção divina e justiça, ou ao nascimento de heróis e pessoas com um coração ousado, que precisam desenvolver força para suportar a plenitude da vida. Não é uma expressão idiomática comum para status social. Berço de ferro-madeira. Estes termos geralmente se referem ao móvel real, o berço feito desses materiais, que são comuns e duráveis. Eles não possuem um significado idiomático de status social, pois a maioria das pessoas nasce em berços de materiais comuns. Sem berço. Esta expressão, ou a ideia de não ter berço, significa o oposto das anteriores. Sugere que a pessoa não tem origem ilustre ou não nasceu em uma família de bom nome e tradição, tendo que construir sua vida e reputação do zero, sem privilégios herdados. Nos berços humildes, madeira sem berço, a criança era vista como força de trabalho futura. O berço era apenas um local funcional para mantê-la segura enquanto os pais trabalhavam no campo. A metáfora do berço passou a incluir a educação moral. Não bastava nascer rico, era preciso ter berço, bons modos e caráter. A higienização e o ferro, século XX. Com a descoberta dos germes, o berço de madeira começou a ser visto com desconfiança por acumular sujeira e insetos. O berço de ferro tornou-se o padrão em hospitais e casas modernas por ser fácil de esterilizar. O foco mudou do simbolismo de riqueza para o simbolismo de saúde e ciência. A era moderna, o berço como estímulo. Hoje, o material do berço importa menos do que o ambiente de estímulo. Mesmo alguém que nasce sem berço, em termos financeiros, pode ter um desenvolvimento superior se receber afeto e educação, desafiando a antiga ideia de que o material do nascimento determina o sucesso final. Você gostaria de explorar como essa hierarquia social dos berços ainda aparece em filmes ou na literatura moderna? Sim. Essa imagem é uma representação visual poderosa daquela hierarquia social que discutimos, usando o simbolismo dos materiais para contar uma história sobre desigualdade e destino. Aqui está uma análise do que cada painel da imagem comunica. A hierarquia do destino. Berço de ouro representa a opulência absoluta. Note que há moedas espalhadas pelo chão e uma coroa no topo, simbolizando que a criança já nasce com poder e riqueza garantidos, em um ambiente que remete a um palácio. Berço de prata sugere uma nobreza intelectual ou acadêmica. O fundo com livros e escrivaninha indica uma família de posses, mas talvez mais focada na educação e no status social clássico. Berço de bronze traz uma estética de guerreiro e força. A presença do escudo e do entalhe de leão remete à coragem e à necessidade de proteção, sugerindo uma linhagem de luta ou de honra militar. Berço de madeira representa o cotidiano e a simplicidade. É um ambiente iluminado por luz natural, com uma flor singela,
simbolizando uma vida modesta, mas digna e acolhedora, típica da classe trabalhadora ou rural. Sem berço, é a imagem mais impactante. A criança dorme sob as estrelas, aquecida apenas por uma fogueira. Isso simboliza a vulnerabilidade total e a ausência de qualquer suporte material, onde a sobrevivência depende da própria resiliência desde o primeiro dia. O contraste visual à imagem usa a luz para guiar a emoção, do brilho artificial e dourado da riqueza à luz fria e vasta do universo no último painel. Ela ilustra que, embora todos os bebês sejam iguais, o ponto de partida, o berço, cria realidades completamente distintas. Curiosamente, a escrita Brony e Madeira na imagem são variações ou erros comuns em gerações de inteligência artificial, mas o simbolismo permanece claro. Educação que vem do berço, reforçando a ideia de que os primeiros valores e aprendizados começam em casa. A história de Jesus é, de fato, o exemplo máximo e mais conhecido de alguém que nasceu sem berço no sentido material, mas cujo legado transformou o mundo. Embora sua linhagem bíblica seja ligada ao rei Davi, o que seria um berço de ouro espiritual ou de tradição, o seu nascimento físico foi o oposto do privilégio. A manjedoura como símbolo. Por não haver lugar na hospedaria, ele foi colocado em uma manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Na hierarquia da sua imagem, isso estaria além do sem berço, pois representa o uso de um objeto rústico de sobrevivência em vez de um móvel planejado. O contraste com os reis. Enquanto o berço de ouro da imagem tem uma coroa, o relato bíblico mostra que a verdadeira realeza de Jesus foi reconhecida por pastores, gente humilde do campo, e por magos do Oriente, subvertendo a ideia de que o valor de alguém vem do luxo onde nasce. A lição social. Essa narrativa é usada há séculos para ensinar que a dignidade humana e o propósito de vida não dependem da riqueza material da família, mas sim da missão e do caráter da pessoa. Jesus venceu sem precisar do ouro ou da prata, começando sua jornada no nível mais simples possível para se identificar com a maioria da humanidade. O que vocês acharam deste texto? Fim.